Fala pessoal, vamos mergulhar direto nisso aqui. Nessa análise de hoje, a gente vai explorar uma fronteira super crítica que existe no mundo criativo atual. Sabe aquela linha exata que separa o simples ato de tirar fotos por pura diversão, da operação complexa que é trabalhar como profissional de verdade? Pois é, esse é um tema simplesmente fascinante, porque mexe diretamente com o valor do trabalho, com a forma como o mercado enxerga a nossa arte e, claro, com a postura que a gente precisa adotar quando decide transformar uma paixão em um negócio sério. O material que a gente vai destrinchar traz uma perspectiva reveladora sobre o que realmente sustenta a fotografia profissional. E já adianto, vai muito, mas muito além de só ter câmeras e lentes legais. Olha, quem já atuou no mercado criativo com certeza já escutou essa exata combinação de palavras, né? É uma realidade diária e, vamos ser sinceros, super frustrante para muita gente. Na superfície, essa frase parece inofensiva. Afinal, todo mundo conhece aquele parente que comprou uma câmera bacana na Black Friday e já se intitula fotógrafo. Mas a verdade é que isso esconde um dos maiores problemas do mercado moderno. A confusão absurda entre gostar de apertar um botão e assumir a responsabilidade total de registrar a memória de alguém. Essa comparação injusta de preços com quem está ali só pela diversão acaba gerando uma desvalorização profunda do trabalho sério. E a grande sacada aqui é observar o exato momento em que o jogo vira. Tirar fotos pode, e deve, começar como um hobby maravilhoso. É divertido, é leve, você faz no seu tempo, zero pressão. Mas presta atenção nisso. A partir do milissegundo em que você introduz um cliente, um prazo de entrega, uma expectativa de resultado e, principalmente, uma transação financeira, a dinâmica muda por completo. Literalmente deixa de ser um passatempo na mesma hora. Daqui para frente, o cenário passa a exigir uma postura corporativa, estratégica e de extrema responsabilidade. E é exatamente por isso que a gente precisa encarar de frente a verdadeira realidade por trás de um clique. O que realmente acontece antes, durante e depois daquele barulhinho da câmera. Tem muita gente que ainda jura que fotografia se resume a ostentar um equipamento caríssimo e saber dar uns retoques na edição. Só que o trabalho real é igualzinho a um iceberg. A parte que todo mundo vê, que é o momento glamouroso do clique, é na verdade a menor e mais fácil fatia de todo o processo. O que transforma alguém num profissional legítimo é aquela fundação estrutural gigantesca que acontece antes e depois de apertar o botão. A gente está falando de preparação intensiva, de investimento pesado e, claro, de uma finalização exaustiva. O ponto crucial que a gente precisa entender é a carga pesada que existe ali nos bastidores, sabe? Aquele fardo operacional invisível. Quando tem um cliente envolvido, a margem de erro simplesmente evapora. O profissional tem que garantir o resultado sob uma pressão insana. Tem que resolver problema técnico em tempo real, lidar com luz horrível de última hora, direcionar pessoas que às vezes não estão super confortáveis e controlar o ambiente todo. E ainda tem a gestão física, né? Administrar equipamentos que custam o preço de um carro e fazer sistemas de backup triplos para proteger tudo. O clique em si é só um respiro no meio dessa maratona toda. Mas aí a gente esbarra em um problema enorme, que é o abismo entre a ilusão que a internet vende e o que realmente acontece no campo de batalha. A gente não pode negar que a internet ajudou a criar uma visão super superficial e romantizada do ofício, né? As redes sociais vendem a falsa impressão de que a receita do sucesso é muito simples. Basta comprar uma câmera qualquer, tacar um preset que está na moda, montar um feed do Instagram bonitinho e copiar descaradamente umas referências do Pinterest. É o famoso mito do sucesso instantâneo. Faz parecer que absolutamente qualquer pessoa pode virar um fotógrafo de elite do dia para a noite, quase sem esforço. Só que a vida real, meus amigos, passa muito longe desse glamour digital. O dia a dia exige um investimento financeiro altíssimo e constante, gera um desgaste físico absurdo e uma pressão psicológica que não é brincadeira. E olha, tem um detalhe que quase ninguém fala. Ignorar a gestão do negócio abre as portas para os 5 maiores riscos jurídicos da área. Anota aí. Processos por perda irreparável de dados, violação de direitos de imagem, quebra de contrato, falta de alvará para fotografar em local restrito e responsabilidade civil por acidentes, tipo um tripé pesado caindo em alguém. A gente está falando de administrar uma empresa real. A ingenuidade aqui custa caríssimo. E é essa desconexão absurda com a realidade que acaba alimentando o que chamamos de ciclo de desvalorização no mercado. Isso ilumina muito a raiz do problema de como precificar as coisas. Pensa comigo. O cliente típico normalmente só enxerga o produto final, a imagem prontinha. É daí que surgem aquelas pérolas tipo, nossa, mas meu celular faz igualzinho, ou são só umas fotinhas rapidinhas. O que fica totalmente invisível para ele é o custo operacional massivo. São anos de estudo, um baita capital imobilizado em equipamento de ponta, seguros caríssimos, mensalidades de software. Aí quando os amadores cobram preços absurdamente baixos, eles claramente não estão cobrindo esses custos reais.
Isso obriga o profissional a ter que suar a camisa para justificar o seu preço justo e provar que o negócio precisa parar em pé. Porque esse é o perigo mais grave de deixar a fotografia ser confundida com passatempo. Quando o cliente não entende o valor oculto e todo o custo envolvido nos bastidores, ele perde a capacidade de avaliar o critério técnico. E o que sobra? Ele passa a comparar os serviços baseando-se única e exclusivamente no preço mais baixo. Ignora-se completamente o valor inestimável da segurança, da garantia de que o material vai ser entregue não importa o que aconteça. Isso cria um ciclo tóxico que vai desvalorizando financeiramente todo o mercado. Então, a grande pergunta é: como a gente se comunica para mostrar o que o cliente de fato está comprando? A diferença vital aqui é entender que você não vende imagens, você vende compromisso. Qualquer pessoa com limite no cartão pode ali comprar uma baita câmera. Mas a fotografia profissional não é sobre equipamento, é 100% sobre o compromisso inabalável com o resultado. Para você comunicar isso de um jeito que o cliente entenda, você precisa mudar sua postura. Comece a apresentar orçamentos que detalhem as etapas de planejamento, explique como funciona seu sistema de backup, marque reuniões prévias para alinhar as expectativas, deixe claro no seu discurso que quem te contrata não está comprando meia dúzia de cliques, está comprando a paz de espírito de que o evento vai rolar sem dor de cabeça. Quando você passa a comunicar o seu valor com essa maturidade, fica evidente para todo mundo que o que está sendo contratado é um verdadeiro esquema de segurança. A pessoa está contratando a sua experiência de fazer uma leitura rápida do ambiente quando a luz cai do nada, a sua capacidade técnica para evitar desastres logísticos, o seu compromisso ético de que a narrativa daquele dia vai ser preservada. Aquela foto maravilhosa que vai pro porta-retrato, ela é meramente o resultado final, a pontinha do iceberg, de todo esse ecossistema complexo de proteção e expertise que você construiu. E olha, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui, num tom bem de mentoria mesmo. Não tem problema absolutamente nenhum em ter a fotografia como um hobby. Os maiores mestres da nossa área começaram exatamente assim, e é lindo. O problema real, o desastre absoluto, acontece quando entra dinheiro na jogada. Quando tem um contrato assinado em cima da mesa e uma montanha de responsabilidade emocional sobre as memórias de outra pessoa, e mesmo assim o processo continua sendo conduzido com uma mentalidade de diversão de fim de semana. Aplicar padrão de amador em compromisso profissional é a receita certa para destruir a sua credibilidade. Pensa comigo, a fotografia hoje é super acessível. Isso é fantástico. Hoje, literalmente qualquer um pode sacar um aparelho e registrar uma cena. Mas a grande pergunta que rasga e separa definitivamente esses dois mundos é a seguinte: diante de um evento único na vida de alguém, daquele milissegundo de emoção crua que não tem replay, quem não tem preparo estrutural, jurídico e psicológico, consegue de fato sustentar o peso gigantesco de saber que falhar não é uma opção? A lição definitiva que fica dessa nossa análise é que quando existe outra pessoa confiando um pedaço da história dela a uma lente, a brincadeira acabou. É um pacto solene de salvaguarda. A responsabilidade de eternizar algo que simplesmente não volta mais exige excelência, exige processos e uma estrutura sólida. Porque no frigir dos ovos, a memória não aceita amadorismo. Então, a reflexão provocativa que eu deixo para você hoje é: o modelo de negócio que a gente adota hoje está realmente protegendo as memórias de quem confia no nosso trabalho? Ou está colocando todas essas histórias em um risco gigantesco? Fica aí o pensamento. Até a próxima!